Olá pessoal do sexto ano, estamos aqui para a gente falar um pouco sobre as formas do relevo continental. Então pessoal, é interessante, quando nós falamos formas do relevo, né, como se apresenta a superfície da Terra, né? Quando você, por exemplo, está fazendo uma viagem, né, você olha ali da janela do carro, do ônibus, você vê diversas formas de paisagem. E nessa paisagem está a forma do relevo. Você vai observar morros, planaltos, serras, né, chapadas, planícies. Você vai observar toda essa variedade, né, além do que compõe a paisagem. Mas o que nosso propósito aqui é o relevo, a forma como se apresenta a superfície terrestre. Então você vai entender, você vai compreender a partir dessas observações que você faz quando está de carro, quando está assistindo um filme, que você vai observar que a forma da superfície terrestre ela não é uniforme, né? Ela não é uniforme, ela é variada, como eu acabei de citar, né? E a essa variedade de forma, né, vamos dar quatro formas principais, que são as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Nós vamos conhecer minuciosamente cada uma dessas formas do relevo terrestre, né? Iniciando em montanha, né? O que são montanhas? Montanhas são grandes elevações naturais de um relevo. O conjunto contínuo de montanhas recebe o nome de cordilheira ou cadeia montanhosa e pode atingir grandes extensões como a Cordilheira dos Andes, que se estende por 7.500 quilômetros na América do Sul, desde a Venezuela até o sul do Chile. Então, pessoal, olha, nem tudo é montanha. A gente deve ressaltar isso. Montanha, como o termo diz, são grandes elevações naturais. E montanhas, nós não temos muitas, né, na superfície terrestre. Nós temos algumas, né, como a Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira dos Andes, né? Nós temos a Cordilheira dos Alpes da Europa, né? Então, na imagem aqui, você tem a noção do que é uma montanha, né? Geralmente as montanhas elas são formadas por um conjunto, que nós chamamos, como foi dito aí, nós chamamos de cordilheira, certo? E aqui na América do Sul nós temos a Cordilheira dos Andes. Essa imagem aqui é a Cordilheira do Himalaia, né? Lá no Nepal, onde a Cordilheira do Himalaia é onde nós encontramos o pico mais alto do mundo, que é o Monte Everest, ok? São poucas as pessoas que conseguem chegar no topo desse Monte Everest, né? Que muitos chamam, né, o janela do, ou seja, o teto do céu. Então vamos aqui, continuando. Aqui nós temos, pessoal, nesse planisfério aqui, esse mapa mundi, né, o mapa físico. Observem se quando a gente está trabalhando um mapa físico, né, o mapa físico é a forma do relevo, ok? Então a gente vai encontrar essas cores aí, né? Essas cores fortes, as cores fracas, elas simbolizam algo. As cores mais fortes significam elevadas altitudes, é onde estão as montanhas, né? Então aí nós temos acima, regiões acima dos 2.500 metros, essas partezinhas mais escuras, né, que você vê aí, né? E na medida em que a cor vai ficando mais fraca, do amarelo, do laranja, do amarelo bem fraquinho, aí nós temos baixas altitudes a partir do nível do mar. Por que é que eu digo do nível do mar? Vocês observem aqui na legenda, né? Na legenda, essa parte verde entre a amarela é exatamente representa o nível do mar, do amarelo para o verde, né? O que está no verde é abaixo do nível do mar, onde nós vamos chamar de depressão. Vamos ver se a gente identifica algum pontinho verde aqui, né?
os pontos verdes são muito poucos. Na América do Sul nós temos aqui bem no interior, entre próximo Mato Grosso, nós temos alguns pontos verdes, né? São depressões, ok? Agora, conhecendo um pouco de planalto. Os planaltos são áreas de superfície terrestre menos elevadas que as montanhas. Geralmente os planaltos eles têm ali em torno de 1.000 metros até 2.000 metros de altitude, né? Elas são mais ou menos planas e delimitadas por escarpas. Nesse tipo de relevo, o processo de desgaste das rochas e dos solos provocado pelas chuvas, pelo deslocamento de geleiras e pela ação do vento, entre outros fatores, é maior que a deposição de sedimentos provenientes de outras áreas do relevo. Os planaltos apresentam várias formas ou aspectos, como serras e as chapadas. As serras são um conjunto de morros agrupadas que podem apresentar, entre outras feições, uma borda com um desnível abrupto e a outra suavemente inclinada. Chapadas são extensas. Chapadas são extensas superfícies horizontais do relevo, que apresentam topo plano e borda escarpa. Então aqui, pessoal, nós temos aqui, ó, um planalto, uma demonstração do que é um planalto, certo? Nessa imagem aqui, na Serra do Mar, no estado do Rio de Janeiro. Mas aqui onde nós moramos, no Cariri cearense, certo? Nós temos um exemplo claro de planalto, né? Onde nós observamos a formação da Chapada, né? Chapada do Araripe. Então ela apresenta todo esse aspecto, toda essa característica, né? Ela é menos elevada que montanha, né? A Chapada do Araripe, ela tem um pouco abaixo de 1.000 metros de altitude, mas ela é plana, né? Ela é delimitada por escarpas, ok? Planície. O que são planícies? Planícies são formas de relevo mais ou menos planas, como o próprio nome diz, né? Ou suavemente onduladas, em geral de grande extensão. Nas planícies, ao contrário do que ocorre nos planaltos, o processo de deposição de sedimentos supera o de desgaste. Isso é muito comum a gente observar a formação de planícies em regiões litorâneas, né? Em regiões litorâneas você observa as planícies, né? São regiões que são suavemente onduladas, né? Planas, ok? Aqui nós temos uma demonstração de uma planície, né? Lá bem ao centro nós temos o planalto. O que delimita o planalto de planície é a escarpa, né? Ou seja, ali suas encostas. E mais à direita nós temos o que é uma planície, onde se concentra, onde surgem os rios, né? Onde nascem os rios, onde eles percorrem, são as planícies. Existem vários tipos de planície, entre elas as planícies marítimas ou costeiras, situadas, como diz o próprio nome, no litoral, e as planícies continentais, situadas no interior dos continentes, e as planícies de montanhas, localizadas em altitudes elevadas. Ou seja, pessoal, a planície nós não vamos encontrar em apenas um ponto do relevo, não, né? Como diz aqui, nós podemos encontrar lá na montanha uma região de planície, como ocorre na Cordilheira dos Andes. Tem alguns pontos lá que são formados de planícies, ok? Depressão. Depressão são regiões, né? São áreas do relevo com altitudes inferiores às terras que as circundam, ou áreas abaixo do nível do mar, né? Existem dois tipos de depressão que nós devemos conhecer muito bem, que são as depressões relativa e a depressão absoluta. O que são depressões relativa e absoluta? Veja bem a definição aqui. Quando é que nós temos uma depressão relativa? Quando elas estão situadas em uma altitude abaixo das terras que eles são próximas.
mas acima do nível médio do mar. Ou seja, né, vamos imaginar que numa região de planalto, né, aquela área mais ou menos plana, aí você está percorrendo e em algum momento você observou uma região que baixa muito, né, que baixa onde ela acumula sedimentos, acumula água, né? Aí é uma depressão relativa, porque ela está circundada por áreas, né? Por áreas, mas que essa região ela não está abaixo do nível do mar, não, né? A depressão absoluta. Nós temos algum caso de depressão absoluta, aquela depressão que ela está abaixo do nível do mar, né? Depressão, como é o caso do Mar Morto, né? Entre Israel e Jordânia, né? O Mar Cáspio, na divisa da Europa com a Ásia, ou seja, essas regiões, como o Mar Cáspio, ela está a 28 metros abaixo do nível do mar. Nós temos aqui no Brasil, ali em Mato Grosso, né, uma região que apresenta uma depressão absoluta, né? Ela está abaixo do nível do mar. Essa é uma depressão absoluta. Quando existe uma depressão absoluta em um relevo, né, mas que as áreas que circundam esse relevo, essa depressão, elas estão acima do nível do mar, né? Aí nós temos uma depressão relativa. Deixa eu ver aqui nessa imagem, né? Aqui nós temos a simbologia de um planalto, né? Veja que aí uma depressão relativa, né? O Rio Paraná, né? Ela está compreendida, o Rio Paraná, localizem aqui, né? Ela está circundada por terras, né, de planalto, acima do nível do mar. E também, no entanto, existe uma região baixa, né, uma região do Rio Paraná que é uma depressão. Ela está a 500 metros, né, de altitude em relação ao nível do mar. Por que eu sei que ela está a 500 metros a nível do mar? Veja essa escala aqui, ó, de 0 a 1000, né? 0 a 1000. O 0 representa o nível do mar. Nós temos aqui o oceano. Veja a diferença da parte escura, né, até chegar no Rio Paraná. Então aí é o caso de uma depressão relativa, né? Para que nós tivéssemos uma depressão absoluta, essa depressão deveria estar abaixo do ponto zero. No caso aqui nós temos o mar, o Mar Cáspio, né? O Mar Cáspio, ela é uma depressão absoluta. Ela está abaixo do nível do mar. Relevo e sociedade. E nós vamos observar aqui, pessoal, o relevo, ele tem uma relação muito forte com a sociedade. Por quê? Desde o princípio de povoamento de algumas regiões, né, as pessoas se instalavam em determinado ponto, né, de acordo com o que o relevo se apresentava, né? As pessoas não vão escolher, por exemplo, uma montanha para morar, porque a situação climática vai impedir o desenvolvimento de suas atividades, né? De suas atividades de sobrevivência, né? O clima, o próprio solo daquele relevo. Então, as pessoas, desde períodos, né, antigos, elas escolhem locais como, por exemplo, as planícies, né, que são regiões ricas, né, ou seja, que apresentam um solo rico, lá onde há uma maior concentração de água, solos férteis, né? Então, desde a antiguidade, o relevo ele tem essa fundamental importância com a sociedade, na formação de povoados, de cidades e por aí vai. Então, relevo e povoamento é o que eu acabei de citar, né? Essa relação muito forte do relevo que condicionou o povoamento de algumas regiões, como também de agricultura, né? O relevo, as pessoas, elas observam muito bem a situação do relevo para morar,
e para desenvolver suas práticas de agricultura, né? Onde existem água em abundância, onde o solo é fértil, se aquele relevo apresenta uma certa fertilidade. Vejam aqui, pessoal, uma prática muito comum na região do Vietnã, né? Isso aí é o plantio de arroz. Na geografia a gente chama de sistema de jardinagens. Sistema de jardinagem, né? Onde as pessoas plantam em morros, né? Elas fazem essas escavações aí, né? Esses modelos de escadas que nós chamamos de sistema de jardinagem para reter a água que vem dos pontos mais altos. Porque geralmente a água da chuva ela traz nutrientes que estão lá em cima, né? Nas chapadas, nos morros, nas montanhas, né? Trazem os nutrientes lá de cima e eles se acumulam nas partes mais baixas. Então esses nutrientes, para que não sejam carregados pelos rios, porque vejam que logo no meio, no centro da imagem, tem um rio. Então o homem, esses povos, eles perceberam isso, que se não fizessem essas curvas de nível, né? Essas curvas aí para reter a água por sua vez com os nutrientes, eles permanecem nessa região e aí apresentam uma maior fertilidade nessas áreas de encosta dos morros, ok? Então, pessoal, era isso que eu teria para apresentar para vocês, né? As formas do relevo continental, como esse relevo influencia nas nossas vidas. Peço que estudem bastante. Um abraço e até a próxima.